Então vamos lá. First class. First class significa primeira aula. English class, teacher Amanda Michelini, que sou eu, né? E aí a gente começa falando sobre como aprender inglês sem insegurança. Você tem que aprender que você fala. É a sua fala. Você fala e você vai ter que falar outro idioma. Então você não precisa ter insegurança. Nós fomos na feira do intercâmbio esse ano e tinha uma Nova Yorkina lá, né? Uma New Yorker. E aí os alunos falaram, hi teacher, você tem coragem de ir lá chamar ela pra tirar foto? Eu falei, acho que eu tenho. Hello, how are you? Let's take a picture with my students, please. E ela foi lá, tirou, tá lá no meu Instagram as fotos, foi super legal. Então, assim, mas é porque você é teacher, mas um dia eu não fui. E eu também não estou falando com nativos todos os dias. Então, primeiro você tem que saber que você vai sair da sua zona de conforto. Isso é importante, tá bom? Bom, aí aqui eu só vou dar uma pincelada, né, que a gente precisa aprender os sujeitos em inglês. O americano não conjuga verbos, isso é tão bom. Ele conjuga só em 3 colunas, que é o present, o past e o present perfect, tá? E o he, she, it, que tem uma regrinha. Então, aí quando a gente for aprender as aulas, a gente vai conhecer os nossos sujeitos em inglês, né? Porque o americano, a partir dos sujeitos, ele consegue montar frases, então é fantastic, né? Aqui no Brasil a gente tem que falar nós estamos, lá eles falam you are. Então as palavrinhas deles que as nossas que são grandes, as deles são menorzinhas. Às vezes, bem de vez em quando acontece o oposto. Eles não têm gênero para tudo, não é tudo que é feminino e masculino, né? Então a gente vai aprender, né? Vou pincelar um pouquinho. Aí, lógico que na hora da aula eu vou falar copia, pronuncia, you. Aí eu sou formada em fonemas, então H tem som de R, então é he, né? Quando ele tá no começo da frase, né? She, it. Aí eu vou ensinar a tirar essas vogais que não existem, né? It não existe. Então, it, we, they, né? A gente vai aprender a falar direitinho. Então, eu vou falar como que são montagens de verbos, né? Não, aqui nessa primeira aula, eu não estou ensinando ainda, só vou contar, né, como é que funcionam a questão de montagem de frases, que é o sujeito, verbo, complemento, né? E aí a gente vai ver alguns verbinhos para ir montando, para ir entendendo. Já na primeira aula você consegue ver isso. Você vai gostar, é super legal. Só lembrando também que as minhas aulas, elas estão gravadas de algum tempo atrás, então se eu tiver com algum visual antigo, não se preocupe, sou eu mesma e sou eu mesma ensinando, tá bom? Porque sempre a aula inicial eu tenho que ficar regravando, sempre, porque mudam coisas, mudam regras, né? Só que a aula não, a aula explicada é aula explicada, mas mudam regras, e aí eu tenho que voltar a gravar, né? Antigamente a gente não tinha esse formato de aula, que eu aparecia embaixo e ia lá em cima. Eu só falava e o aluno tinha que ficar com o slide aberto para aprender. E às vezes ele não conseguia abrir o celular. Olha, eu não sei como que sobrevivemos, mas sobrevivemos e hoje somos 5 estrelas, graças a Deus. Bom, e aí a gente vai ver um pouquinho de verbos, né? Vai explicar. Nós vamos falar também sobre pronúncia, né? Porque às vezes a gente sabe que aqui está escrito errado, mas a gente sabe também que às vezes escrevendo do jeito que se fala pode ser uma ajuda, né? Ou então, isso daqui mais para a sala de aula, se bem que a sala de aula também grava áudio. Então, assim que eu termino de ensinar um vocabulário para eles, eu gravo áudio com eles, né? E aí eles podem ouvir em casa, não sei se eles fazem isso, mas deveriam, né? E também pode escrever do lado como é que se pronuncia, tá bom? Então, let's go. Aí aqui também eu falei sobre como que se escreve, né? Como é que se escreve good evening, good night, você sabe? Se você souber, já me manda aí na conversa, tá bom? Pra eu saber se você sabe, porque aqui é só uma maneira de falar, né? Good evening, good night. Que não é boa noite ao sair, tá? É porque essa imagem aqui eu peguei e achei bonitinha, mas eu vou explicar pra vocês que good evening não é boa noite ao sair. Aí aqui a gente vai falar sobre algumas dicas para falar inglês. Pratique o conteúdo estudado com frequência. Então, se você quer ficar bilíngue, se já deu para você, se você precisa falar inglês, você precisa se dedicar. Então, se você tem tempo para ficar no Instagram, no TikTok, nas outras redes sociais, isso quer dizer que você pode dar 20 minutinhos, 30 minutinhos para estudar o conteúdo com frequência, tá bom? Como eu disse, ouça música e áudios em inglês. Talvez você ainda não entenda nada, mas já vai introduzindo, tá bom? Conversar com outras pessoas. Se você tem pessoas na família que falam inglês, você pode ir conversando, senão você pode fazer um grupo sozinho. Eu tenho alguns grupos sozinha que às vezes eu ponho meu marido e tiro. E aí eu fico falando sozinha, mando coisas sozinha pra mim mesma, sabe? Pra você ficar se avaliando, você pode fazer isso. Veja filmes
ou série sem legenda, ainda é cedo. Na hora certa eu vou fazer isso com vocês, tá bom? Leia livros e notícias em inglês. Bom, o WhatsApp agora tem canais, né, que você pode adicionar. O canal do WhatsApp é legal, porque eles mandam áudios em inglês. O New York Times também, que é o principal jornal lá de Nova York, também. Então, esses dias eu abri na sala com uma turma do Basic de 2 semanas, não, de 2 meses, e tinha alguma palavra lá, não lembro se era Tuesday, Wednesday, sei lá, era alguma, tipo, hello, alguma coisinha, alguma palavrinha que já dava para eles entenderem, eles ficaram super felizes. Então, tudo é válido. Trocar o celular de idioma também é válido, né? Aqui eu coloquei, nunca devemos dizer que o inglês é difícil, assim a gente cria uma barra no cérebro, e é verdade, tudo que a gente fala que é difícil, a gente não vai, né? Tudo que te impede, eu falo sobre como que a gente fala essas palavras tão tranquilamente. Então, como que a gente fala hot dog, DJ, skate, milkshake, jeans, cowboy, surf, mouse, ketchup, CD-ROM, videogame and shampoo, né? Como que a gente fala isso? Lógico que eu dei uma americanizada na fala, né? Mas o que tá dizendo aqui? O Wi-Fi tá o jeito de falar, né? Não o jeito que se escreve. Então eu coloquei pare de sofrer, né? Aquelas propagandas apelativas de antigamente, né? Tipo Polishop. Pare de sofrer ou colocar barreiras ao seu aprendizado, se esforce e siga em frente. Todos conseguem. Só não esqueça que o curso é apenas uma base e que também depende de você. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os dias da semana, fazer perguntinhas. Então as aulas elas sempre vão ser dessa forma, lúdicas, com exercícios. Nas lições eu falo dos exercícios, os exercícios estão anexados, a gente faz juntos, né? E também a gente vê lá palavrinhas, mês do ano e lá. E eu coloquei keep calm and learn English. Então, fica calmo e fale inglês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem me mandar perguntas, dúvidas que vocês tiverem, que eu mando para vocês. E não esqueçam de responder tudo. E se gostarem, sejam muito bem-vindos ao Unifoco. E eu tratarei vocês com todo o carinho do mundo. Só que eu quero pessoas que não desistam no meio do caminho. E que se atrapalhar com as lições, pega o rumo e vai de novo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês. E vamos fazer o nosso futuro ficar diferente. Vamos dar um up, né? Na nossa língua aqui inglesa, porque o Brasil, infelizmente, não oferece só nós, né? Só se a gente pagar mesmo. Então, God bless you, see you and take care.